Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Então, para vocês que não conseguiram estar presente ao vivo aqui conosco na nossa live de perguntas e respostas, depois vocês vão ter a oportunidade de assistir gravado, em nome de Jesus. Então, eu quero ler para vocês aqui o texto que está... acho que é 1 Samuel 18. Deixa eu ver se é isso mesmo. É exatamente isso. 1 Samuel 18, versículo 1 diz assim: E sucedeu que, acabando ele de falar com Saul, a alma de Jonatas se ligou com a alma de Davi. E Jonatas o amou como a sua própria alma. Então, assim, Jonatas e Davi, eles tinham uma amizade profunda. Eles tinham um vínculo de alma. Eles tinham uma ligação de alma. Só que eles nunca tiveram relacionamento sexual, nunca teve nenhum tipo de relacionamento homossexual, isso não existiu. Só que eles, verdadeiramente, foi tão forte o relacionamento deles que todas as vezes que Davi estava em perigo, todas as vezes que Davi estava em perigo em relação à perseguição que Saul tinha em relação a Davi, o Senhor usava Jonatas para avisar Davi, ok? Então, esse foi um laço de alma que trouxe benefícios para Davi, de muitos livramentos. E depois que Jonatas morreu, passado muito tempo, né? Passado anos, quando Davi ele já era rei, teve um dia que ele perguntou para Ziba, ele falou: Ziba, tem algum descendente? Jonatas deixou algum descendente? O meu irmão Jonatas deixou algum descendente? E Ziba falou que sim. Né? E naquele momento, Mefibosete, ele estava jogado, porque ele era deficiente. Ele tinha ficado deficiente quando criança. Então Davi pediu para que Mefibosete fosse para o palácio. E Davi honrou a memória do seu grande irmão, né, em Cristo, assim, em Deus, na verdade. Naquela época Cristo não tinha vindo ainda, mas assim, eles eram irmãos de fé e eles eram muito amigos, né? Então, assim, foi um laço de alma que trouxe benefícios. Então, esse laço de alma que eu estou te dando exemplo eu te dei um exemplo de laços de alma que são abençoados por Deus. Mas nem todos os laços de alma são abençoados por Deus. Um outro laço de alma que também foi abençoado por Deus foi o laço de alma entre Ruth e Noemi. Na verdade, foi também um laço de alma que Deus abençoou, porque se não fosse Ruth na vida de Noemi, o que seria dela? Porque ela já era uma senhora, e ela tinha perdido o marido e ela tinha perdido os 2 filhos. Mas Ruth falou: aonde você for, eu irei. E ali, a nora dela, durante um tempo, né, ela ia para poder colher, né, os grãos para servir de alimento para elas, ok? E depois, então, ela acabou, né, se casando com Boaz, ou seja, além de ter dado descendência para Noemi, ela cuidou dela na velhice. Então, esses são laços de alma, né, que são benditos. Então, laço de alma entre o marido e a esposa, né, um laço de alma dentro da aliança de casamento, é um laço de alma bendito, tá? Eu estou explicando a parte boa, porque tem muita gente que acha que laço de alma é só coisa, né, do capeta, e não. Na verdade, os laços de alma abençoados por Deus, eles traz
Olha, o pessoal está reclamando que está muito baixo o volume. Eu acredito, querida, que pode ser a sua internet. Sai e entra de novo, porque a minha internet aqui está normal, ok? E eu estou falando num volume bem razoável. Então, assim, os laços de alma que são abençoados por Deus, ele traz benefício para ambos os lados, como eu citei em relação ao caso de Davi e Jonatas, e também Ruth e Noemi, porque Boaz, na verdade, ele entrou na vida de Ruth, por quê? Porque ele era o resgatador, né, da parte do marido de Noemi. Então, foram os dois exemplos que eu dei, foram laços que abençoaram ambas as partes, tá? Agora, quando um laço de alma ele se torna uma prisão, é quando é proveniente de um relacionamento iníquo, é quando é proveniente de um relacionamento que não tem nada a ver com o Senhor. E aí a gente tem muitos exemplos, a gente tem muitos exemplos. A gente tem exemplo no homossexualismo, a gente tem exemplo na bestialidade, a gente tem exemplo na fornicação, enfim, tudo isso no adultério. Então, todos esses lá, quando a pessoa perde a virgindade sem estar dentro da aliança de um casamento, tudo isso gera laços de alma. Quando, na verdade, aquele casalzinho adolescente nem compromisso tem, fica se esfregando, passa a mão daqui, passa a mão dali, e dá aqueles beijos. Tudo isso, pessoal, gera laços de alma. Eu já recebi mensagem de pessoas falando, pastor, eu nem tive relacionamento sexual, mas eu ainda tenho pensamento de pessoa que eu beijei. E claro, a saliva é sangue branco. Então, o que eu vou falar para vocês? Esse é um assunto muito denso, né? Eu tenho um material, inclusive hoje, se você entrar no meu Instagram, eu coloquei um post, um carrossel, na verdade, sobre laços de alma. Então não deixa de ver esse post. E na verdade eu coloco, né, se as pessoas tiverem interesse para escrever laços de alma, porque eu tenho um e-book. E esse e-book eu explico tudo sobre laços de alma, falo de consequências. Então, assim, laço de alma é uma coisa tão séria que ela tem o poder de roubar aquilo que o outro tem de bom. É verdade. Né? Então, é isso. Então, se vocês, né, eu tenho no link da minha bio, é só você entrar lá, você clica ali no link da bio, no Linktree, e eu já tenho todos os meus produtos, ó, o Anderson, Anderson Freili, que o Anderson ele está me acompanhando já faz, ó, desde a época da comunidade, né? E o Anderson, ele está elogiando, realmente o e-book é um material muito didático, muito bom, traz todas as consequências, né? E você recebe na hora no seu e-mail. Tem as pautas de oração. Então, quem quer ter mais conhecimento sobre laços de alma, eu recomendo que você adquira o e-book, porque também os laços de alma, ele tem um contexto com a genética. Ele tem um contexto com a genética. Por quê? Porque quando a pessoa tem relacionamento sexual ilícito, né, o que acontece? Aquela outra pessoa, pessoal, por favor, fecha os microfones, senão eu não consigo. Rogéria Vieira, fecha os microfones, porque senão dá muita microfonia. Então, assim, quando você tem relacionamento sexual com um homem ou com uma mulher, você acha que você só está se relacionando com ele ou com ela. Mas não, você está se relacionando com toda a genética, né, desse homem ou dessa mulher, ou seja, dos familiares, né? Então, laços de alma tem tudo a ver também com genética. Então, é bem forte. Então, é um assunto muito complexo, viu, Fernanda? Então, se você quiser se aprofundar, eu te aconselho. E aí você pode até mostrar para o seu esposo, olha só, olha o que eu estou lendo. Eu acho importante você ter esse conhecimento, entendeu? Mas deu para esclarecer? Muito. Eu posso fazer só dar um testemunho bem rapidinho sobre isso? Pode.
Até eu sonhava muito com o meu primeiro, né? Meu primeiro namorado, com quem eu tive relacionamento. Eu sonhava demais com ele. E ele sempre aparecia nos meus sonhos. Até que há um tempo atrás eu entrei, me falaram sobre esse assunto, sobre laços de alma, que eu deveria quebrar, enfim, né? Eu fiz Uhum. todo o protocolo. Eu parei de ter insônia, eu nunca mais sonhei e foi libertador para mim. E é mesmo. E é libertador. É, muito bom. E é, Obrigada, tá, pastora? imagina, é libertador demais. Então, assim, todo mundo que não fez desligamento de almas tem que fazer. Todo mundo. É muito forte isso. Obrigada pelo testemunho, querida. Pessoal, tem mais alguém que queira me fazer alguma pergunta? Pode levantar a mão que eu vou responder. Dentro desse contexto de cura e libertação. Calendário bíblico também entra em cura e libertação. Estou tentando levantar a mão aqui, mas eu não estou vendo o ícone para levantar a Então mão. pode abrir o microfone e falar. Então, a pergunta é a seguinte: eu fui casada há muitos anos, 37 anos, e eu sempre sonhava que tinha sempre pesadelos assim, não era uma coisa assim muito assustadora, não, mas eu sempre sonhava que o meu marido, que ele ia morar longe, que ele ia embora e que ia acontecer alguma coisa, e acabou acontecendo exatamente o que eu sonhava. E não sei se é porque ele também, toda briguinha, ele falava que ele ia para aquele lugar, para aquela casa, e era uma família de muito idólatras, e eu orei muito, mas não consegui superar essa situação de dele ir, e acabou dando em separação mesmo, e eu não sei se ele precisa, tenho orado ainda para que Deus liberte ele, mas não sei se ele ainda precisa dessa libertação. Nossa, achei ótimo estar entrando aqui, mas eu acabei me atrasando. Desculpa, mas eu me atrasei um pouco aqui na reunião. É sobre isso, então, pastora. Tá, mas eu só não entendi qual que é a sua dúvida. A minha dúvida é se, assim, isso que eu sonhava é algo que eu estava, que eu Algo fui espiritual? formando, que eu fui causando, que eu fui fazendo que eu fui formando isso no mundo espiritual, ou já era realmente uma coisa que iria acontecer, a Deus mostrando alguma coisa? Eu não sei, eu ficava um pouco na dúvida. Tá, o Eu, sonho que você tinha era, na verdade, que ele ia sair, que ele ia para outro lugar. Ó, isso, é. na verdade é o seguinte, olha só. Você comentou que ele liberava esse tipo de palavra, Sim. né? Então, ou seja, se Uhum. ele libera, a Bíblia fala que a boca fala do que está cheio o coração. Então, ele vivia liberando esse tipo de palavra. Eu não sei que tipo de palavra que ele liberava. Não sei se quando vocês brigavam era um tipo de palavra ameaçadora. Então, assim, mas pelo que a palavra fala, né, que a boca fala o que está cheio o coração, então isso me mostra, através das palavras que ele falava para você, que ele já tinha essa intenção. Por Sim. né? Porque na verdade ele falava e de repente e depois de um certo tempo isso foi concretizado. Então assim, pode ser sim um sonho espiritual onde Deus estava te revelando, ou pode também simplesmente ser um sonho da alma. Por quê? Porque você recebia alguma coisa como se fosse uma ameaça. Né? Era isso mesmo. E aí, na verdade, aquilo ficou internalizado. E talvez essa ameaça te gerou medo, te gerou assim uma insegurança, né? Então pode ter os dois contextos, tanto um contexto espiritual como um contexto emocional, ok? Sim. Uhum. Tá? Eu não sei se devo orar, eu oro por libertação porque ele não consegue entender a palavra, nada. Já orei tudo, já fiz tudo que tinha que fazer, mas eu acho que ainda falta alguma coisa, pastora, mas eu tenho um pouco de dificuldade, às vezes, de conseguir fazer um contato, porque
Eu acho que falta alguma coisa, mas não falta oração, né, para ele. Falta alguma coisa para ele? Porque a gente tem filho. Não, eu digo assim, se converter, porque ele acabou indo mesmo para esse lugar, deixou o filho, sabe, o casamento de 37 anos, e mora sozinho nesse lugar, e só dá problema o tempo todo, causa muito prejuízo financeiro, tudo que não é bom. Então, eu queria até uma ajuda, né? Porque eu vejo, mas é muita coisa que eu recebo, muita informação do seu site, eu fico sem saber qual que eu vou, nessa ou naquela, e eu vi que tem uma mentoria ou uma coisa parecida com isso, né? Na verdade, o que eu vou te indicar é o seguinte: você já passou pelo processo de cura e libertação? Eu não, assim, eu não passei por um processo, mas eu estou sempre em oração, estou sempre lendo a palavra, Não, mas não é isso, né? na verdade é o seguinte: o que que acontece? Eu vejo quanto tempo faz que ele saiu de casa. 4 anos. Você está totalmente ligada a ele ainda. E aí, o que que você tem que entender? Né? Na verdade, você tem que entender o seguinte: primeiro, eu vejo, você percebe algum tipo de dependência emocional em relação a ele? Não mais. Não era dependente de nada, não. Era. Claro que eu gostava da minha família, né? Mas Sim. eu sempre fui uma pessoa bastante independente. Pelo contrário, ele que depende, ainda até hoje fica dependendo de coisas que eu acabo tendo que ajudar, mas na verdade não sentia essa dependência, mas achei bem ruim no começo, mas bem ruim mesmo. Sim, claro. Bem Tá. Dentro de uma normalidade. dentro de uma normalidade, é. Tá, na verdade, assim, independente dele, independente de tudo isso, só o fato, né, de ter acontecido uma ruptura, né, isso já indica um sintoma de maldição. Porque, né, na verdade, o Senhor, né, o desejo do coração do Pai é que não haja separação. Então, assim, então eu vejo que o mais indicado para você começar é você passar pelo processo de cura e libertação, que você vai ser ministrada através de 21 vídeos, depois você vai ainda ter mais um vídeo de oração, que é o 22º, e ainda você vai ter direito de passar por um atendimento individual, com um mapeamento espiritual, a pessoa vai te ouvir, né, vai ser mapeado. Por quê? Porque quando nós nascemos, eu estou falando todos nós, Salmo 91, o rei Davi, ele fala, né, em iniquidade eu fui formado, e em pecado, como que é? Chega essa hora, já estou cansada. E Me concebeu minha mãe, né? em pecado, minha mãe me concebeu, exatamente. Sim. Então, todos nós nascemos em iniquidade, todos nós, todos nós. Então, assim, quando a gente nasce, nós já carregamos as iniquidades dos pais, né? Então, eu acho importante. Como que você chama? Nancy, Nancy, é porque aparece para mim o seu afirma. interesse, sua firma, exatamente. Então, Nancy, eu vejo que é isso, querida. Na verdade, o curso de cura e libertação vai começar, assim, trabalhar profundamente, né? Para você realmente sair, enfim, se libertar de toda a iniquidade geracional. Então, assim, dos pecados também pessoais que você cometeu antes de conhecer Cristo. Então, esse, assim, é o básico. Todo ser humano, na verdade, todo crente precisa passar pelo processo de cura e libertação, né? Então, se eu Sim. pudesse te indicar algo para começar, eu te indicaria o processo de cura e libertação. E aí, você vai começando... O que que acontece? Quando o ser humano é liberto e curado, uma das coisas que acontece que é maravilhoso, e assim, a maioria das pessoas não ministram isso, é que o discernimento espiritual clareia. Porque o que que acontece? Quando o discernimento espiritual fica comprometido, a pessoa não consegue discernir entre o bem e o mal. Ok? E toda pessoa e todo crente precisa de cura e libertação.
Só que, infelizmente, isso não é ministrado nas igrejas, entendeu? Então, é isso, minha querida. Eu não estou falando só para você. Quem não passou pelo processo de cura e libertação tem que passar. Tem que preencher uma ficha, tem que fazer um mapeamento, entendeu? É um raio-x, Eu entendeu? acho que eu já preenchi, mas eu não consegui avançar. Tem alguma coisa que hum, na comunicação dos sites ou do grupo de WhatsApp que Tá, eu na não verdade, consegui. você já está fazendo, você já adquiriu o curso de cura e libertação? Não, eu não sei, acho que não. Uma vez eu adquiri, depois não consegui fazer também. Tá, faz o seguinte, chama a Evelyn, que Sim. ela está em todos os grupos. E ela, na verdade, cuida dessa parte. Aí ela vai puxar pelo teu e-mail na Hotmart, e aí ela vai te falar certinho. Chama ela amanhã Tá, que te auxilia, tá tá, bom, querida? tá bom, tá. Tá bom? Se você já comprou e se você perdeu o acesso, ela vai te ajudar, o que você precisar, Certo. tá bom? Obrigada. Por nada. Heraldo Bornacina, pois não, pode abrir. Você quer falar alguma coisa, meu irmão? Só abre o microfone se você quiser fazer alguma pergunta. Tudo bem? Eu estou bem, graças a Deus, e com você. Vamos levando. Meu caso é bem parecido com essa moça aí que acabou de falar com você, viu? Hum, Só que já tem aqui uns 2 anos que eu não estou mais com a minha namorada, né, na verdade, e ela está envolvida num outro relacionamento. E, e vendo muito das suas postagens no Instagram, eu acabei descobrindo muito mais coisas do que eu sabia dela, né? E eu precisava realmente também ter um acompanhamento e falar um pouco de mim, né? Falar um pouco do meu relacionamento que eu tive com ela para poder ver, porque assim, eu não vou dizer para você que eu fui santo. Em uhum, algum lugar, alguma hora eu cometi um determinado erro, certo? Mas vendo as suas postagens, fazendo as ligações da minha relação com ela, a coisa, a lista é grande, uhum, a lista é grande. E assim, eu acho, né, posso estar enganado, que há uma maneira de restaurar o meu relacionamento com ela, que eu sei que ela está envolvida com um outro cara, vivendo uma realidade que não é a realidade dela. Hoje ela colocou um vídeo no Instagram que eu fiquei assim um pouco chocado, porque quando era comigo, ela era uma pessoa mais caseira, mais, sabe, uma pessoa mais tranquila, tudo. Agora não, tá assim, festa, com uma máscara com chifrinho de diabo, entendeu? Andando com uma mulher que queria ter caso com ela. Pô, as coisas assim. Umas maluquices assim que, na época que ela namorava comigo, ela era uma pessoa mais tranquila, tudo, e até quando tinha alguma coisa, eu segurava a onda. Quando eu percebi que tinha alguma coisa errada, eu falava para ela: "Ô, escuta, não é assim, dá um chega para lá, né?" E ela está vivendo com um relacionamento de uma grande luxúria, né? Está se relacionando com um camarada aí que tem aí um poder aquisitivo um pouco melhor do que o meu, talvez. Então tem muita coisa assim para eu conversar, para depois pegar o caminho certo, né? uhum. Entendeu? E aí eu explicaria direitinho, com tudo que eu vivi, relacionado com os posts que você tem colocado, tem esse último que você colocou sobre relação sexual, de Sexo oral. sexo oral, sexo anal, o basilístico. Tudo isso aconteceu comigo.
Mas nunca fui eu que fiz. Sempre do lado dela, sempre, sabe, partindo dela, né? Uhum. Nunca fiz sexo anal com ela. Sexo oral, nunca fiz também nada com ela. Sempre foi uma coisa legal, bacana, tudo dentro dos princípios. E olha que eu estava muito afastado da igreja. Eu conheci a Igreja Universal em, em 1995, fazem 30 anos. E aí, há 10 anos atrás, faleceu a minha esposa. Aí o tempo passou, eu conheci várias mulheres, me afastei da igreja. Aí conheci essa namorada com quem eu fiquei 5 anos e aí ela se descambou, né? O basilisco que você menciona lá atrás, pôs um cidadão na frente dela, a gente estava super bem. Olha, se você falar assim para mim, é muito difícil de você ver um relacionamento de 5 anos sem briga, sem discussão, sem agressão, sem palavras ofensivas. Eu vivi 5 anos, vou dizer para você, num paraíso entre duas pessoas. A gente não tinha discussão. Então, eu estou querendo entender, mas já tô conseguindo enxergar a montanha de erros pelos teus posts. Eu estou assim, sabe, vendo a quantidade de coisas erradas. Assim, não vou dizer que eu sou santo, é mais muita coisa relacionada entre eu e ela, partindo dela para mim, Uhum. entendeu? Entendi. Ela se manifestou num núcleo religioso que a gente foi, caiu no chão, tal, depois foi atendida. Aí, um certo dia, ela foi no apartamento da minha filha e entrou e de uma maneira muito estranha, ela começou a se sentir mal, tudo. Entrou no quarto da minha filha e ficou grudada na parede 3 minutos, assim, com os braços abertos. Depois ela me explicou, uma energia tal, de um trabalho que fizeram, me chamou. E, olha, umas coisas assim, muito malucas. Tudo partindo dela, porque eu nunca tive, assim, eu nunca tive um comportamento estranho. Tá, você já Quando a gente perguntou fala, para inclusive, Deus, hã? Heraldo, você já perguntou para Deus se não é um grande livramento que Deus está te dando? Não, nunca. Eu tenho orado por ela para ver um livramento dela, porque eu não consigo enxergar eu errado, mas eu vejo que tem muita coisa errada do lado dela. Não, não, mas você não está me entendendo. Eu estou falando o seguinte: você nunca perguntou para o Senhor se você nunca orou perguntando para o Senhor se tudo isso, porque na verdade Deus está te mostrando, né? Deus está mostrando para você o procedimento dela, tudo, né? Você tá contando. Você nunca perguntou para o Senhor se o fato de vocês terem separado não foi um livramento que Deus está te dando dessa pessoa? Porque, meu irmão, sinceramente, de tudo que você está comentando aí, é delicado, né? Assim, ter um relacionamento assim com uma pessoa. Então, eu creio que, por mais que, né, foram 5 anos, eu entendo que foram, né, um tempo bom, mas o coração do homem só quem conhece é Deus, né? Então, assim, né, se você quiser, de repente, passar por esse processo de cura e libertação, ser atendido individualmente, eu acho que é como eu falei para Nancy. Isso daí, na verdade, não é um privilégio para poucos. Todos os cristãos, todas as pessoas que se convertem, precisa passar, principalmente que você teve um período longe dos caminhos do Senhor, né? Então, é importante você firmar os passos em Deus, né? Agora, eu estava ouvindo aí você, sinceramente, eu creio que foi um grande livramento que eu te dei, porque no relacionamento sexual, meu irmão, é transferência de demônios, entendeu? A transferência de demônios. Então, assim,
Pelo que eu entendi, ela já estava manifestando, né? Então, é isso. Então, glorifica o nome do Senhor. Glorifica o nome do Senhor. Deus te deu um grande livramento, meu irmão. Já em algumas ocasiões eu não tive essa resposta e cheguei a perguntar para Deus por que que isso me aconteceu, uma pessoa que eu me entreguei, assim, eu me entreguei de corpo e alma com ela, sabe? É, quando eu falo para você que a última postagem que ela colocou no Instagram, até comentei com uma amiga minha que também é da igreja, e tal, falei, porra, ela está, assim eu estou enxergando que ela está vivendo no mundo e no mundo acompanhado de uma luxúria. Uhum. Então, assim, como é que eu posso te falar? Eu, eu perguntei já em algumas das minhas orações a Deus, por quê? Eu creio que ele te deu a resposta hoje. Tá, mas o livramento seria o único caminho? Meu irmão, deixa eu te Não há falar uma coisa. possibilidade de uma restauração, não? Você foi casado com ela? Não, eu namorei com ela há 5 anos depois que eu perdi a minha esposa. Meu irmão, deixa eu te falar uma coisa. Você quer restaurar o relacionamento com tudo isso que você me contou? Misericórdia, meu irmão. Tem tanta mulher de Deus, mulher abençoada, de oração, de jejum, que vai, meu Deus do céu, meu irmão, misericórdia. Deus está te dando um livramento que você não tem nem ideia do tamanho, entendeu? A Bíblia fala, né, da mulher rixosa, da mulher adúltera, enfim, da mulher que tem favo de mel na boca. É só você ler em Provérbios, misericórdia. É, Glorifica o nome do Senhor, busca o Senhor, se volta para os caminhos do Senhor e busca uma mulher realmente firmada na palavra, porque uma mulher, do jeito que você está me falando, ela não quer Deus, ela não quer se alinhar aos princípios, ela não quer santidade. Sabe o que vai acontecer? Na verdade, se você voltar, o golpe vai ser mais dolorido. Então, porque é isso que a palavra de Deus fala, lê em Provérbios. Como que é o procedimento de uma mulher que não conhece os princípios do Senhor. Agora, quando você lê Provérbios 31, meu irmão, busca essa mulher. Busca a mulher de Provérbios 31, viu? Por mais que seja dolorido você ouvir, mas eu estou te ministrando a verdade, aquilo que está escrito na palavra de Deus. Eu tenho certeza, né? Eu não sei que igreja que você vai hoje, mas eu tenho certeza que, de repente, tem uma esposa lá para você, uma pessoa que realmente vai ser auxiliadora, ajudadora, né? E busca essa mulher, mas antes busca, né? Realmente a cura, a libertação, que isso vai te fazer muito bem, porque você também precisa se desligar de almas dela. Você sim. precisa se desligar de almas dela, viu? Eu voltei para a Igreja Universal depois de 1 ano e meio. Uhum, Ué, não, depois de 5 anos, né? Porque quando estava. É engraçado, 5 anos que eu passei que eu tive um relacionamento com ela, conforme eu já falei, foram 5 anos de um relacionamento tranquilo. uhum. Tranquilo, a gente nunca teve, olha, sinceramente, a gente nunca teve uma briga, uma discussão. E ela sempre me tratou com carinho até conhecer a pessoa com quem ela está hoje, entendeu? É, Então, assim, não sei se eu estou errado em pensar assim, em orar por ela para ajudar ela a tirar desse mundo e trazê-la para o mundo correto, porque realmente ela está vivendo, talvez a gente viveu 5 anos bem, mas não estávamos pautados nos caminhos do Senhor, né? aí é que está o X da questão. É verdade. Não, eu sei dessa parte aí. E engraçado que, assim, a gente ouve uma série de relatos de casais que
não se dão, se agridem e etc e tal, e acontece tanta coisa ruim. E comigo, a gente sempre teve um relacionamento, porque pelo menos na época que a gente estava junto, ela era uma pessoa muito tranquila, de Tá, boa, deixa eu te falar tinha uma um bom coisa. relacionamento com a minha família. Tá, na verdade, eu não estou aqui para julgar nem você, nem ninguém. Eu Sim, estou aqui para orientar, né? Então, claro, assim, o que eu estou querendo te dizer é o seguinte: quando a pessoa se volta para os caminhos do Senhor, a coisa fica mais estreita, entendeu? Só que existe bênção na recompensa, existe bênção na obediência, existe recompensa para a obediência. Então, se eu puder te orientar diante de tudo isso que você contou, a orientação passa por um processo de cura e libertação, entendeu? Deixa, ou seja, renuncia tudo aquilo que ficou para trás, né? E entrega os seus caminhos ao Senhor, confia nele, o mais ele fará. Ok? Não fica preso nessas coisas, não. Deixa o Senhor conduzir os seus caminhos, meu irmão. é, é muito difícil. Realmente, eu vou falar para você. Na mínimas coisas que eu vivi com ela, mínimos detalhes que eu tive na minha vida de 5 anos com ela, ainda hoje me vem um pouco à memória. Por conta Bem dos laços diferente, de alma, claro, né? bem Por conta- diferente, claro, do que quando a gente se separou. De uns tempos para cá eu já estou assim mais tranquilo, entendeu? Uhum. Já encaro com uma certa naturalidade, mas ainda tem alguns pontos que me fazem lembrar dela. É por conta dos laços de alma, né? Na verdade, os laços de alma faz isso. É por isso que você precisa passar pelo processo de cura e libertação. Legal, Entendeu? legal. Então tá bom. Você está Vou, no vou, grupo. fazer, vou fazer isso. Até o meu caso com o da Nancy está mais ou menos parecido. Eu fiz na Black Friday do ano passado os 25 vídeos lá, curso de cura e libertação, mas eu não sei. E atualmente eu estou sem e-mail, que está cheio para caramba a minha caixa de memória, e eu não Na consigo. verdade, Só, você só chegou. consigo através do link, não pelo e-mail. Tá, mas então quer dizer que você chegou a adquirir o curso de cura e libertação? Não. Ah, tá. É que você falou da Black. Tá, tudo bem, então. Eu só Eu- adquiri na ocasião, mas nunca fiz nada, nunca assisti um vídeo e tal, tudo, porque eu não consigo. Deu Tá, algum problema de entendi. Tá, chama a Evelyn que ela comunicação. te ajuda. A Hã? Evelyn chama a Evelyn que ela te Tá ajuda. bom, Tá bom? A Evelyn tá lá no grupo. tá Amanhã, legal, amanhã, então. amanhã eu vou sinalizar para vocês o contato dela. Tá bom, então. Obrigado, viu? Por nada. Boa noite, Bianca, amém. boa noite, querido. Que Fica Deus com te Deus. abençoe. Amém. Você também. Bianca, abre o microfone. Deu? Boa noite. Boa noite, tudo bem? Boa noite, a paz, shalom. A paz, shalom. Primeiro eu quero agradecer, eu quero te parabenizar de todo esse discernimento, de toda essa tua calma. Isso é um dom do Senhor. E eu estou muito Amém. feliz por experienciar isso. A minha dúvida é, eu entrei atrasada, eu não sabia da reunião, vi depois no grupo, e eu entrei na hora que a irmã Fernanda estava perguntando, e tu lesse a passagem de Davi com Jonas. A minha dúvida é, laço de alma também entre amigos? Desculpa, eu não ouvi se tu por acaso falou isso antes, pastora. Então, Sim, entre amigos também tem isso? tem. Tem. Na verdade, os laços de alma, eles são gerados através de sentimentos profundos. Né? Na verdade, Jonatas e Davi, eles eram amigos. Né? Eles tinham uma conexão de fé também, eles eram irmãos, né, da mesma fé, né? Mas eles eram amigos, eles não tinham parentesco, eles não tinham relacionamento sexual, eles eram amigos. Então, sim, com certeza. Né? Acontecem umas coisas bizarras, só que aí é que tá. É como eu estou te falando, é por isso assim, é muito conteúdo para eu falar em muito pouco tempo.
É por isso que eu recomendo o e-book. Por quê? Porque existe uma linha muito tênue, tá? O mundo fala de telepatia. O mundo fala de telepatia. Telepatia nada mais é do que laços de alma. Literalmente. Ou seja, uma amizade, entendeu? Por exemplo, de duas amigas. Algo, na verdade, que não seja natural e que nem seja, né, abençoado por Deus. Sabe aquela coisa que... pessoal, os laços de alma são tão sérios, que em amizades, esse nível de amizade profunda, que não tem a bênção do Senhor, isso começa por uma amizade profunda, um laço de alma é gerado, e aí desemboca numa dependência emocional é idolatria, e pode, inclusive, partir para um homossexualismo. Laços de alma é coisa terrível, Uma coisa vai levando a outra. Uma coisa vai levando a outra, exatamente. Então, assim, na verdade, eu citei esses dois exemplos bíblicos, porque realmente tem o lado que realmente Deus usa com propósito, mas, infelizmente, a grande maioria dos laços de alma, são laços de alma que não vêm do Senhor. Você já viu pessoas que, duas amigas fazendo a mesma tatuagem? Isso é pacto de sangue, no mesmo lugar? Então, o negócio é bem fundo, entendeu? Então, Bianca, realmente, laços de alma tem que se desligar. Isso me deu uma luzinha. E se a pastora permitiu, eu queria só falar mais uma coisa. Eu terminei o curso de cura e libertação, e eu queria dizer aqui para todo mundo que tem que perseverar para fazer. Não é fácil. Sempre vai ter uma coisa te puxando para não fazer. Sempre vai ter algo, desde o início da ficha que a gente preenche. Cada vídeo não é fácil, tem hora que embrulha o estômago mesmo. Quando termina para preencher a próxima ficha, perseverem, façam. Eu terminei. Eu ainda não fui atendida no final do curso, mas já está marcado. Mas eu quero dizer assim para todo mundo, gente, que vale a pena. Faz um pouco mais de uma semana que eu concluí e o sentimento é diferente. A libertação é diferente. Então, Sim. gente, vale a pena, perseverem, façam. Não, com certeza. Pessoal, o básico, na verdade, tem que começar. Se você falar, quero startar, quero começar, iniciar, dar um start, tem que começar pela base, não tem jeito. E realmente é libertador. E aí, como eu falei, né? Começa a abrir o entendimento. Né? Tem muitas pessoas que estão dentro das igrejas, né? Totalmente, né? Com a mente fechada, por quê? Muita coisa, né, que veio lá de trás, muita bagagem, né? Então não adianta, a Janete está falando, o processo de libertação é nascer novamente, literalmente. A Fernanda está falando, por que não é falado isso na igreja? Querida, porque a igreja do Senhor Jesus Cristo, infelizmente, não tem essa visão de cura e libertação. Não tem. Né? O Anderson também. O Anderson já é meu discípulo. Também ele está falando que é muito bom, ele deixou uma mensagem. Então, pessoal, infelizmente não tem. As igrejas, elas. Hoje em dia, a maioria das igrejas, a ministração é ou sobre coach, aquela ministração emocional, entendeu? Que chega na segunda-feira, a pessoa está tão vazia quanto uma semana atrás. Ou então, mensagem de salvação. Você não encontra em igrejas mensagens de vida abundante, de governo, não encontra feijoada, mocotó, coisa forte, coisa firme, é só leitinho. E as crianças,
leitinho não cresce, entendeu? Fica nenê a vida inteira. Exatamente, dá muito trabalho, precisa de muita dedicação. É exatamente isso, tem que pagar preço. É o que a Neiva está falando, pessoal, tem que pagar preço, entendeu? Mas, então, assim, o que eu tenho para dizer para vocês? Eu falo para todas as pessoas que começam a me seguir. Se você seguir o protocolo que eu te ensinar, na verdade, você vai ser bem-sucedido. Sabe por que eu falo isso? Porque quando eu me converti, aliás, eu estou para gravar o meu testemunho completo, né, para vocês. Muita gente, pastor, você precisa gravar o seu testemunho completo. Eu vou gravar para colocar no YouTube, né? Então, é que esse dia está muito corrido para mim. O que acontece é o seguinte, pessoal, quando eu me converti, por que, né, eu sei muita coisa de ocultismo, por que, na verdade, eu ministro muito sobre isso? Porque antes de eu me convertir, eu vim desse lugar, eu vim de trevas. Eu frequentei, né, frequentei terreiro, né, eu tinha, na verdade, eu tinha uma mãe de santo que eu consultava, me envolvi com práticas da nova era. Então, foi dentro desse contexto que eu fui resgatada. E quando eu me converti, eu sabia que o que eu precisava era de cura e libertação. E a mesma dificuldade que vocês encontram, eu encontrei. Só que quando eu me converti, o Senhor falou para mim que Ele ia me usar na cura e na libertação, Ele começou a abrir caminhos. E eu comecei a viajar. Eu comecei a buscar aonde tinha cura e libertação, eu fazia inscrição, pagava, comprava passagem de avião e ia. Entendeu? E aí fui indo, porque se eu fosse depender de igreja, pessoal, eu não sei nem como que estaria a minha vida hoje. Infelizmente. Infelizmente. Entendeu? Então, assim, e glória para honra e para a glória do nome do Senhor, eu respondi o chamado dele, eu paguei o preço, porque realmente existe um preço a ser pago. Não é de graça, que nem todo mundo fala, né? Não é de graça. Na verdade, isso é uma mentira do diabo, é uma distorção da palavra de Deus, né? Então, assim, existe investimento, existe sim, tá? Então, mas uma coisa eu falo para vocês, eu sei de onde Deus me tirou e sei para onde Ele está me levando. Então, se você quiser, né? E uma coisa eu falo para vocês, se vocês estão aqui, né? Porque o Senhor, esse grupo de estudos é uma direção do Senhor. O Senhor pediu para eu tirar o povo dele da ignorância, porque é muito triste, pessoal, é triste demais. Às vezes, você conversa com algum líder, às vezes você vê alguma resposta, que você vê que a pessoa está no raso, e a gente não está podendo mais permanecer no raso, pessoal. Não está. Então, assim, se você seguir, o que é seguir princípio? É seguir literalmente, é fazer techuvá, é voltar para os princípios da palavra de Deus. E outra coisa, uma coisa muito séria que eu preciso te falar. Quando começou, na verdade, existe já muitos ministérios que ministram sobre cura e libertação. Só que também tem alguns ministérios que falam que é só confessar, renunciar e está tudo certo. Não é só isso, pessoal. Não é só isso. Não é só isso. Existe um protocolo. E esse protocolo não sou eu que estou ditando as regras, é a palavra. Se a pessoa não estiver disposta a ir até o fim, vai ficar rabinho para trás. Me perdoa o termo, vai ficar aquela erva daninha, a raiz vai ficar para trás. E não adianta. E não adianta. Então, assim, eu sei, né, quando a pessoa é muito, olha, na verdade tem algumas, eu acho que a Elaine também é uma discípula que está aqui, deixa eu ver se ela ainda está aqui. Esses dias eu falei para ela compartilhou uma situação que ela está vivendo, e eu falei para ela, eu falei, gente, é impressionante, tudo que as pessoas falam comigo, Deus me lembra de alguma situação igual ou parecida que eu já passei. Na época, na verdade, a gente não entende. Na época, quando a gente está vivendo, a gente não entende. Né? Só que hoje, né, o Senhor me deu vivência, experiência, para eu poder aconselhar. Então, é isso. Não adianta. E outra coisa, e não adianta você querer brigar com o sistema. Né? O sistema, na verdade, é algo muito... Então, o que você precisa fazer, você precisa entender
que a salvação ela é individual, né? A vida abundante é individual. Então, busca por você. Busca por você. Entendeu? Porque o que, que acontece? Se você quiser que a sua vida mude, busque por você. Eu estou dando todos os caminhos. Se você não está no meu grupo ainda de preparação para a festa de tabernáculos, entra. Entra. Por quê? Desde o começo de julho, já faz mais de um mês, que todos os dias eu tenho entrado no portal para orar. Entendeu? Ou seja, eu estou ensinando o que o que precisa fazer para você entrar em tabernáculos. O ano passado, exatamente nesse período, eu vivi milagres, 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 e que eu já contei para quem assiste meu culto de quarta-feira. Depois de Silvano, nós fizemos 2 cultos só contando testemunho, porque um não foi suficiente, né? E glória a Deus por isso, e eu contei o meu testemunho. Então, pessoal, o ano passado teve muitos testemunhos nesse período. Então, assim, se você estiver disposto também a viver os testemunhos, né, entra nesse portal, entra nesse grupo de festa, na preparação de festa para tabernáculos. Outra coisa, de quarta-feira, hoje é segunda, na quarta-feira eu tenho meu culto, né, do meu ministério online. Toda quarta-feira eu faço culto mesmo, com louvor, né, com leitura de um salmo, de um provérbio, com uma palavra, né? Depois a gente ceia. E essa semana eu vou falar a respeito de Rosh Hodesh. O que é isso? Rosh Hodesh é o primeiro dia de cada mês bíblico. Quando você entra nesse portal de Rosh Hodesh, quando você faz o que tem que ser feito, sabe o que acontece? Você blinda o seu mês, entendeu? Então, assim, esteja na quarta-feira, às 20 horas, né? Porque tudo isso você vai adquirindo bagagem, conhecimento, e aí você vai aprendendo o que? A verdade, através da palavra de Deus. E aí, sabe qual que é o resultado? Mudança, entendeu? Cumprimento de promessas, cumprimento de milagres. Então é isso. Então não adianta assim, não adianta criticar líder, não adianta criticar pastor, porque eles nasceram nesse sistema, né? E é muito difícil para muitos, né? Então a gente não tem que criticar, a gente tem que fazer a nossa parte, né? Obrigada, pastora. Eu vou fechar o microfone Por agora. nada, querida, por nada. Eu Ney, não podia deixar de falar, porque realmente é impactante e faz toda a diferença. amém, querida. Eu te Boa agradeço pelo noite. testemunho. Boa noite, que Deus te abençoe. Boa Neiva, noite. pode falar. O seu microfone está fechado. Abri agora. Paz, pastora, tudo bem? Paz, querida, estou bem, graças a Deus, com você. Então, que bom. Pastora, a pergunta que eu tenho, eu estou com um eco aqui, não estou conseguindo. Quem tem gente? Está muito fazendo eco aqui. Mas eu estou te ouvindo bem. Tá. Eu tenho para falar sobre o Shabat, né? Que já é o terceiro sábado que eu faço, e realmente a opressão saiu da minha casa. Estava muito forte e foi maravilhoso o Shabat, né? Então, realmente funciona. Agora, eu estou com uma amiga aqui no nosso grupo, que eu sou do Mato Grosso e ela mora lá no estado de São Paulo. Mas ela é, assim, amiga de conhecida de infância, morávamos todos no mesmo quarteirão, e aí eu vim embora e perdemos o contato com todo mundo. E há um pouco tempo atrás, encontrei ela no Face. E ela está aqui. Eu estou perguntando por ela. Ela tem muita tribulação na vida dela, na família. Olha, eu não sei nem como ela está viva, mas a família dela, a mãe dela, quando ela nasceu, ela consagrou ela na obra de macumbaria. Tanto é que o nome dela é Naja. Naja Soraya. E pensa numa menina, olha, eu não sei o que fazer com ela, eu me desdobro para trazer uma palavra, mas hoje eu pedi para ela entrar, né, no grupo e ela está aqui presente.
Então, não sei se ela vai querer falar alguma coisa, se ela vai saber. Deixa eu falar uma coisa só para responder. Eu tenho uma live que eu fiz faz, acho que 15 dias. E aí eu falei exatamente sobre mapeamento espiritual, porque porque essa linguagem não é familiar para a maioria das pessoas. Então, para mim, né, eu falo mapeamento espiritual com naturalidade, porque eu já vivo nesse meio já faz muitos anos. Mas para a maioria das pessoas não é familiar. Então, eu expliquei, né, o que é o mapeamento espiritual, e a hora que você falou do nome dela, me veio exatamente a memória que eu expliquei na live, né, que a primeira coisa que eu começo a observar é exatamente o nome da pessoa, porque a maioria dos nomes foram consagrados, né? Então, assim, o atendimento, o mapeamento, ele tem que começar exatamente do nome. Por quê? Porque, olha só, quando você olha para a palavra de Deus, quando você olha para a Bíblia Sagrada, né, o nome, ele tem significado. Então, olha só, e o nome, ele é muito, gente, isso é tão sério, que o nome, ele libera destino. O nome libera destino. Então, assim, quando Raquel estava morrendo, né, no parto do segundo filho, ela deu o nome para a criança de Benoni. Deus é o filho da minha dor. E imediatamente Jacó falou: não, ele vai chamar Benjamim. Isso é muito forte, gente. Então, assim, tem nomes, né, que carregam realmente essa consagração, precisam ser, né, precisa ser renunciado e tudo mais. Mas é como eu falo, Neiva, na verdade, eu creio que é só a ponta do iceberg, porque outras coisas já vão depois no decorrer da vida, porque o inimigo, ele precisa só de uma brechinha para ele ir entrando, né? Então, é por isso que eu falo, o básico, né, é passar pelo processo de cura e libertação, porque aí a pessoa vai ter oportunidade de preencher uma ficha, fazer um raio-x, e aí ser resolvido, né? Exatamente. Eu acho que a cura e libertação, o mapeamento, é como se fosse um joguinho de dominó. Começa pelo nome e depois todas as demais peças vão caindo. Exatamente, exatamente. É exatamente isso. Deixa eu só, sem querer te interromper, pessoal, a Elaisa Rodrigues acabou de levantar a mão, eu só vou atender até ela, porque realmente hoje eu acordei cedo e eu não parei, eu estou cansada, tá bom? A gente vai ter outras oportunidades, então eu vou responder até a Elaisa ou Elaisa Rodrigues. Elaisa, pode continuar. boa noite para vocês. Pastora, eu agradeço, tá? Eu vou sair, a Soraya já vai estar feliz pela sua resposta. Tá bom, obrigada, querido. Deus abençoe. Amém. Beijo, tchau, tchau. Pastora, só uma dúvida que eu tive, eu perguntei numa live. Mas antes tem a Esiane Muniz, ela está na frente. Tá. Esiane Muniz. Imagina. Pode falar, Esiane Muniz. Olá, boa noite, paz e graça de Jesus. Graça e paz, minha querida, boa noite. Então, é muito importante, né, essa conversa, né, que está tendo aqui, e assim, essa questão do mapeamento, dessa cura e libertação. Eu já tenho 6 anos que o Senhor, ele começou a mudar, né, o meu ritmo de dirigir, de cultos. Então, assim, a gente também é muito voltado para a cura e libertação. Só que eu vejo que esse é um assunto, assim, tão profundo, que eu mesma estava sentindo a necessidade de algo mais. Por quê? Porque, assim, quando as pessoas vêm para o ministério, a primeira coisa que a gente faz é passar exatamente pelo gabinete, pela quebra aqui a gente fala uma quebra de maldição, né? Buscando as raízes dos antepassados e tudo mais. E que, de fato, cai as escamas e as pessoas começam a ver as coisas de um outro ângulo. Só que eu estou entendendo que esse nível que eu estava de libertação
é como se fosse o nível 1. E agora, acompanhando aqui a pastora, eu entendo que há um nível mais profundo, não é, dessa cura e libertação. Porque se ela não é feita de como de fato é necessário, mesmo que sendo o nível 1, passando para o nível 2, a pessoa ela vai estar sempre repetindo alguns ciclos da vida. Mas, Exatamente isso. não é exatamente Exatamente isso. É como eu estou falando, Esiane, né? Esiane. isso. Na verdade, o processo de cura e libertação, pessoal, não é o fim, é o começo, é a base. A partir daí, você vai avançando. Por quê? Porque quando você entra para iniciar o processo de cura e libertação, você vai deixar para trás, você vai limpar, né? Tudo aquilo que estava impactando na sua vida, que veio, né, das iniquidades dos pais e dos antepassados, que eu já citei o Salmo 51, que o próprio Davi, né, ele reconheceu isso. Também aquilo que veio de você, né, aquilo, as suas práticas, quando você se converteu. E ali, a partir dali, o Senhor ele vai abrindo o caminho para você aprofundar. Tem gente que acha que é o fim. Não é o fim, é o começo. É o começo, né? É a base, é o início para uma caminhada, um estilo de vida, né? De cura e libertação, porque cura e libertação é um estilo de vida. É você viver dentro dessa realidade, né? Exatamente. Então, se as pessoas, quem quer viver bênção, quem quer viver plenitude, quem quer. Não tem como. Não tem como. E assim, e uma coisa que você falou bem interessante sobre a questão das igrejas, porque hoje a gente não vê, dificilmente a gente vê esse interesse da liderança mostrar os princípios, não é? E hoje eu entendo que o evangelho, na verdade, não é você estar todo dia dentro da igreja, cantando, batendo palma, e é aquele momento, e quando você sai de lá, como se nada tivesse acontecido. Então, hoje eu entendo de fato, e cada vez mais, né, que depois que comecei a acompanhar aqui, que o evangelho, ele é viver princípios. Você pode conhecer, se você não viver os princípios, não adianta. E aí, o que eu começo a entender, assim, também, eu ia fazer a pergunta, mas a pergunta já foi feita, sobre a questão de laços de alma, né, porque até então, eu entendia que o laço de alma, ele era feito só quando era consumado o ato sexual, né, mas então você trouxe bastante esclarecimento. E outra coisa que eu ia perguntar sobre essa questão do sangue, né, que até então eu não sabia que existia mais de um tipo de sangue, como você classificou aí, né, que existe de fato o sangue vermelho, o sangue branco, e são 2 ou é 3? São 4 tipos de sangue: sangue preto, sangue verde, sangue vermelho e sangue branco. Mas hoje eu não vou entrar nesses méritos, não, tá? Porque isso vai longe. Uhum. São 4 tipos de sangue: sangue vermelho, sangue branco, sangue verde e sangue preto, ou sangue queimado. Ah, tá. Numa outra ocasião, a gente poderia entrar nesse. Então, assim, isso daí, se você falar para. Pessoal, eu vou falar uma coisa para vocês. É triste, mas é verdade. Hoje em dia, as pessoas que se aprofundam na palavra e na libertação, elas são chamadas de herege para aqueles que estão num nível raso. Fala que a gente é louca. É louca. Tem muita gente que me chama de herege. Mas É. acontece que a pessoa está tão no superficial, tão no raso, entendeu? Então, assim, libertação. Só que, infelizmente, né? Só que cada vez mais eu tenho visto alguns vídeos de gente envolvido com ocultismo, e eu falo, então, né? A crentaiada tá tudo na ignorância. E esse povo, na verdade, está falando aquilo que os crentes estão chamando a gente de herege. Na verdade, para falar a verdade, eu nem gosto dessa pronúncia crente, porque eu entendo que crente até o diabo crente crê que estremece, e é os cristãos que têm que se voltar mesmo para o Senhor. Mas, assim, para encerrar minha fala,
Só quero fazer mais uma pergunta sobre o vídeo que você soltou hoje a respeito do jejum com a ceia. Tá. Teria alguma palavra, assim, específica ou seria a palavra que a gente usa da ceia mesmo? Não, na verdade, você pega você consagra. Sabe como eu faço? Toda quarta-feira Aham. você tem estado no meu culto. Sim. Do jeito que eu faço, consagrou o pão e consagrou o suco de uva. Senhor, Certo. a partir de agora, eu quero apresentar esse pão, eu quero apresentar esse suco de uva ao Senhor, quero consagrar ao Senhor, quero declarar que a partir de agora esses elementos deixam de ser elementos comuns e passam a representar o corpo e o sangue de Cristo. Senhor, e aí, se você quiser, você lê um dos textos que fala da ceia, né? E eu vou te falar uma coisa, e aí você fala, Pai, em nome de Jesus, eu estou nesse jejum da ceia, Pai, tu sabes o que eu preciso, Pai, e você ora. Ora, minha irmã, esse jejum, ele traz milagre. Amém, glória a Deus. Ele traz milagre. Outra coisa, essa questão de fazer a cura e libertação com você, no meu caso, como também eu lidero, eu quero fazer comigo, porque eu entendo que quando eu, por exemplo, eu estou aqui aprendendo, alinhando algo com você, mas o que eu estou alinhando com você, eu entendo que eu preciso também de uma validação. Então, eu quero ministrar aqui no ministério essa cura e libertação com mais profundidade. Então, eu entendo que eu preciso fazer para ser validada, é isso? Isso, na verdade, você já tem o dom, você já tem o chamado, e aí você precisa exatamente passar pelo processo de cura e libertação, fechar todas as brechas, porque se você for colocar a mão no vespeiro, sendo que tem alguma coisa ainda para ser resolvida, vai vir retaliação, ok? Sim, Então, você não pode entrar numa guerra com a sua armadura furada, nem desgastada, ok? Sim. E aí, por exemplo, eu comentei com vocês, desde quando eu me converti, o Senhor falou que eu tinha chamado para cura e para libertação. Só que eu demorei anos para exercer. Primeiro, eu só buscava, eu só estudava, né? Tudo quanto é lugar que me falava, né? Eu ia, aprendia, porque isso é bagagem, isso ninguém rouba de nós, né? É verdade. E aí, quando chegou no momento, o Senhor estava tão gostoso, buscar. Aí o Senhor falou, não, agora chegou o tempo de você dar, de você entregar. Entendeu? De fato, né? Eu tenho já 20 anos de liderança, mas realmente há 6 anos, de 6 anos para cá, foi que de fato o Senhor me levou nessa busca de cada vez mais entender, porque assim, já oro pelas pessoas, as pessoas recebem cura, milagre acontece, para a glória de Deus. Mas eu entendo quando começa a faltar alguma coisa. E esses tempos eu estava entendendo que estava faltando alguma coisa. E eu comecei a orar, né? Eu comecei a buscar o Senhor, perguntando, Senhor, o que está faltando? O que está faltando? Aí, um belo dia, cai o seu vídeo aqui no meu Instagram. Eu comecei a segui-la e eu disse assim, acho que é bem por aqui, é isso aqui que está faltando. Glória a Deus. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Amanhã, na verdade, a Evelyn vai colocar, né, o link desse vídeo gravado para facilitar para vocês. Como teve muita gente que falou de laços de alma, né, e né, dúvidas sobre cura e libertação, amanhã eu vou colocar os 2 links para vocês no grupo, tá? Quem quiser o e-book, tá? Ou quem quiser o curso de cura e libertação, aí é só entrar, viu? Facilita para vocês, tá bom? Mas, Esiane, mas glória a Deus, querida, eu tenho visto você toda semana no culto, é isso mesmo, é exatamente isso, a gente precisa buscar, a gente precisa realmente investir, Sim. Viu? Eu entendo isso, até porque, assim, eu sou muito sensível à voz do Senhor. E, inclusive, estava acontecendo algo comigo que eu não estava entendendo. Esse ano, quando entrou o mês de julho, que eu estava começando a entender sobre os meses bíblicos, o Senhor me pediu algo, para que eu fizesse algo.
E o Senhor, o ano passado, no mês de julho, ele me pediu algo. E o ano passado eu não entendi. E esse ano, quando o Senhor me pediu, aí eu vi uma live daquele rapaz que eu acho que ele é até da sua equipe, Tá. que ele também fala sobre isso. E aí ele foi falando a respeito de que o Senhor tinha pedido algo para ele e tal. Aí o Senhor me trouxe esse entendimento. Então, já tem 3 anos consecutivos que o Senhor me pede algo, mas só nesse ano o Senhor me trouxe o entendimento. Glória a Deus. Glória a Deus. Assim que às vezes o Senhor já, igual fez com você falando do Shabá, né, que você já fazia assim, indiretamente, e depois você teve os Na verdade, eu comecei, né? O Espírito Santo começou a me conduzir. Mas amém, pessoal. Vamos ver se essa sexta-feira eu vou ver se eu consigo me organizar para a gente entrar no Shabá juntos. Eu aviso no grupo, viu? Faço uma cerimônia. E aí vamos ver, porque tem muita gente, porque o Shabá é coisa tão simples e é tão, né, tão maravilhoso que Deus faz, viu? Sim. Então tá bom, eu te espero na quarta-feira, Esiane. Sim, estaremos juntas. Em nome de Jesus. Amém. Elaisa Rodrigues, para finalizar. Pastora Luciana, tudo bem? Boa Fala, noite. minha querida, Eu só tinha uma pergunta, assim, que eu tenho nessa dúvida em mim. Pode falar, Em pode fazer, pode te ouvir. à primogenitura, eu sou filha primeira do meu pai, mas não sou a primeira filha da minha mãe. Eu gostaria de saber se eu faço parte da primogênita ou não. Tá, olha, o que teve de gente com a mesma dúvida nessa live que eu fiz de quinta-feira, então vamos lá. O que a palavra de Deus fala, né? Quando nasce o primeiro filho ou a primeira filha de um homem, né? A Bíblia fala que são as primícias, né? O primeiro filho são as primícias da virilidade do homem. É o princípio da força dele, tá? Então, assim, querida, olha só. Eu já fiz, tá, muitos resgates da primogenitura e continuo fazendo, né, de pessoas nesse caso. Por quê? Porque você vai encontrar hoje o primogênito do homem e da mulher, do casal, o filho mais velho, que é o meu caso, eu sou a filha mais velha dos meus pais, né? Então, você vai encontrar esse primogênito, mas você vai encontrar também o primogênito da mãe, que abriu a madre, mas você também vai ter o seu caso. Então, qual que é a pergunta que eu te faço? Você sente aqueles sintomas de perseguição? E muito. Querida, aí está a resposta. Aí está a resposta. Se você, entendeu, sente sintomas de perseguição, ok? Se você realmente, tudo aquilo que eu tenho ministrado, se você tem visto na sua vida, entendeu? Então, é isso. É isso. Eu acho que isso é o termômetro. Isso é o termômetro, certo? Isso é o termômetro. Entendi. Porque assim, porque olha só, é que as igrejas, elas não ministram isso, e eu vou deixar isso também para uma outra aula. Mas Sim, verdade. tem Realmente as igrejas não remistam. na verdade, os líderes nem sabem disso. Na verdade, assim, a gente ouve cada aberração, mas enfim, essa parte a gente pula. Mas quando você começa a estudar princípio, você vai ver o seguinte: um filho, na verdade, a Bíblia fala que todo ser humano tem que ser santificado ou purificado. Ou através do resgate da primogenitura, ou através da oferta de santificação. E eu ainda vou ler, eu ainda vou estudar esse texto com vocês. Entendeu? Então, é muito importante. Então, no seu caso, né, se você sente esses sintomas de perseguição, eu te aconselho você fazer o resgate da primogenitura. Entendi. Entendeu? Uhum. Aí, se você Porque quiser... tem eu, tem minha mãe, tem meu filho. É porque, assim, eu tinha essa dúvida em relação a mim, né? Porque como eu não sou filha primeira da minha mãe, mas sou do meu pai, né? Por isso eu tinha essa dúvida em relação a isso. Sim.
Mas é exatamente isso. Aí você, se você quiser, né, chama a gente que a gente faz, mas glória a Deus que você está tendo né, essa informação. Né? Glória a Deus Amém. por isso. Foi muito bom conhecer vocês, na verdade, foi assim um divisor de águas na minha vida, porque a gente passa por tantas perseguições, por tanta luta, né, que a gente não entende, porque não tem esse Sim. conhecimento que Deus tem abrido para a senhora. E assim, é muito bom saber que tem alguém que é direcionado por Deus nessas áreas. Amém, glória a Deus. E outra coisa, e eu estou trazendo, assim, muito conteúdo de ensino e de esclarecimento nesse grupo. Então, assim, a próxima aula, que vocês não podem perder, né? Eu vou preparar uma aula tremenda. Inclusive, Neiva, eu esqueci de te responder. Tanta coisa na minha cabeça, mas aí depois eu não consegui. Que você perguntou sobre farmaqueia. Sim, a farmaqueia ela está diretamente ligada a um dos tronos de consagração, tanto na semana como nos meses. E quando eu entrar nesse assunto, eu já falo, viu? Eu já vou falar. Aí eu já entro na questão da medicina, eu já entro nesse contexto. Eu quero preparar uma aula para vocês, pessoal, dando sequência ao ensino do calendário bíblico. Eu quero entrar agora nos tronos de meses, que vai ser um estudo tremendo, tremendo, dos tronos de meses, entendeu? Para vocês começarem a entender, ok? Então, só que não deixam de participar de quarta-feira. Por quê? Porque aqui eu estou dando a teoria, mas na quarta-feira eu estou trazendo a prática, ok? Na quarta-feira eu acompanho o calendário bíblico. Então, aí vocês vão ter um estudo completo. Elais, a hora que você quiser, você procura a gente, tá bom, querida? Que a gente faz o seu resgate. Tá, joia, muito obrigada. Por nada, pessoal. Então, eu quero abençoar vocês em nome de Jesus. Foi um prazer muito grande estar respondendo. Espero que as respostas tenham sido esclarecedoras para vocês, viu? Então, eu quero deixar um beijo no coração de todos, inclusive aqueles que vão assistir gravado. Então, eu vou encerrar e eu espero todos vocês na quarta-feira, às 20 horas, porque esse mês, pessoal, eu quero só passar um mel na boca de vocês. O mês de Elul é um mês maravilhoso. É um mês maravilhoso. Então, assim, façam de tudo para estar na quarta-feira. Por quê? Porque Tamuz e Ave foram 2 meses pesados, 2 meses de pressão. Então, agora vai vir o refrigério, entendeu? Então, não perca né, o ensinamento sobre o mês de Elul, ok? Que vai ser bênção em nome de Jesus. Então, um beijo no coração, que Deus abençoe, pessoal. Tchau, tchau.